feliz do que ficar te metendo nisso. O que é isso, pessoal? É a ideia de que o cidadão ele não tem que se meter na política, porque a política é uma coisa indigna. Por quê? Porque as pessoas têm que seguir o que o governo diz da mesma maneira. Sempre que eu falo nisso, eu me lembro que quando, na Revolução Cultural Chinesa, as pessoas foram obrigadas a usar uma mesma roupa cinza e um mesmo livrinho vermelho, né? O velho livrinho vermelho do Mao, né? Do Mao, né? Do Mao, o livrinho vermelho. O que é aquilo? Aquilo é, todos nós pensamos da mesma maneira. Não existe democracia quando todos nós pensamos da mesma maneira. A democracia, isso é uma questão de lógica. Se a democracia precisa de visões diferentes a respeito desse objeto, tá? Para saber que ele, afinal de contas, ele é uma garrafa, tá? Nós precisamos de que essas pessoas realmente tenham visões diferentes. Não adianta que as pessoas tenham uma mesma visão. A democracia precisa dos bêbados de vida desregrada, doutor Marcelo, uma discussão que nós já tivemos há tempos atrás, né? A democracia precisa daquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente da gente. Ele precisa do camponês, ele precisa do empresário, ele precisa das pessoas que são diferentes, e isso é fundamental. É fundamental que as pessoas sejam diferentes. Para que as pessoas sejam diferentes, elas precisam fazer um imenso esforço. Porque o fácil é tu ouvir só um canal de televisão, ler só um jornal e aceitar aquilo como uma verdade absoluta. A pessoa, para ser autônoma, precisa ler não só o Le Figaro, mas tem que ler o Le Figaro, o Le Monde e o La Libération também. Ou seja, tem que ler o jornal de direita, o jornal de centro e o jornal de esquerda, para tu ver esses 3 jornais e ver o que tu acha. Tá? E para tu teres essa autonomia, tá? Porque vocês não acreditam que imprensa é isenta, né? Existe o jornal de direita, que é o Le Figaro, existe o Libération, que é de esquerda, e existe o Le Monde, que é de centro. Eu estou dando os exemplos franceses porque só para me mostrar chique, tá? Não é porque eu queira brigar com os meios de comunicação brasileiros, né? Não é isso, de jeito nenhum. Então, a pessoa que é autônoma, ela tem que fazer um esforço, porque muito mais fácil é ficar o sábado inteiro vendo série do Netflix. Tá? É muito mais fácil passar os próximas 3 horas vendo aquele jogo que a gente pretende ver, né? Então, na verdade, é muito mais difícil tu ter uma posição autônoma, só que a democracia depende disso. A democracia depende que nós sejamos diferentes entre nós, para que nós possamos ver a vida política de uma maneira diferente e ver as coisas que acontecem no mundo de forma diferente. A democracia exige humildade. E aquele que sabe tudo não é humilde. Aquele que sabe tudo impõe sua posição. E a imposição de uma posição, não ficou bonito, desculpa, mas a imposição de uma visão de mundo, ela é tudo menos democrática. Meus amigos, encerrando a minha fala e abrindo a palavra a quem eventualmente queira fazer alguma pergunta sobre isso ou sobre outras coisas, né, eu lhes digo, é difícil realizar o sonho da Constituição de 88. Mas a alternativa do sonho da Constituição de 88, não duvidem, é a barbárie. A alternativa ao LIMP, ao meio ambiente ecologicamente bem de uso comum do povo, ecologicamente e essencial à sadia qualidade de vida, o 225. Tá? A alternativa à democracia é a barbárie. É difícil construir assim, o sonho que a Constituição de 88 mandou a gente construir, mas muito mais difícil ou muito mais penoso é aliar o nosso país aos países que não possuem futuro. E eu acredito piamente que o nosso país possui futuro, porque, afinal de contas, vocês me aturaram esses 32 minutos aqui, e raros fizeram cara feia, né? E raros foram ao banheiro, e etc. e tal. Eu agradeço muito a gentileza da plateia e fico à disposição das vossas perguntas. Muito obrigado. Eles vão ter microfone? Tá, já está com o microfone? Tá. Boa noite. Boa noite, senhor. Inicialmente, queria dizer que é um prazer estar aqui. Sou da Bahia, jovem advogado, estou com alguns colegas também da Bahia,
E aproveito o ensejo para cumprimentar nossos colegas que estão aqui também presentes no evento. De forma bastante extraordinária e, ao mesmo tempo, de forma simples, de fácil compreensão, você apresentou o seu magistério sobre o Instituto da Democracia. Eu atuo no estado da Bahia com municípios do interior. A Bahia hoje possui 417 municípios e a maioria deles de pequeno porte. Inclusive, em área de sertão, são municípios pobres. E, conversando com eleitores, com os munícipes, eu vislumbro hoje que muitos eleitores estão desacreditados da política. Principalmente no meu estado, político já não é visto com bons olhos. Só o fato de ser um pré-candidato já lhe dá uma má impressão associada a qualquer corrupção, por mais que você sequer tenha exercido qualquer tipo de mandato eletivo. Você apresentou os ideários, as concepções sobre a democracia. No meu humilde e modesto entendimento, eu percebo que, em algumas passagens, a própria Constituição ela chega a ser autoritária. Ela também registra categoricamente que todo poder emana do povo. A gente sabe que nossa democracia é semidireta, a representatividade tanto direta pelos próprios cidadãos, pelos brasileiros, como por aqueles que por nós foram eleitos. E vejo também que é um autoritarismo, por exemplo, na obrigação de votar. Né? Por exemplo, em alguns estados americanos não há essa imposição legal do cidadão, do eleitor ir lá e depositar seu voto. E minha pergunta vai nesse sentido. A partir do momento que o poder emana do povo, e nós temos uma previsão constitucional que lhe obriga a depositar o voto. Nesse sentido, qual o entendimento que você tem sobre essa questão de obrigar o cidadão a votar? Porque lá, no meu estado, eu visualizo que, equivocadamente, muitas das pessoas pensam: eu não queria votar, eu não queria votar. Como protesto, eu vou anular o meu voto. Vou dar um voto nulo. Para nós, operadores do direito, a gente sabe que esse voto nulo não é no sentido amplo, mas sim restrito. Né? E eles têm ideia que, de forma ampla, se votar nulo e não obtiver os 50%, esse candidato não vai ser considerado eleitor diplomado, que a gente sabe que isso é uma falácia. Qual a sua visão sobre passagens autoritárias na Constituição Federal, na atual democracia que vivemos? Qual é teu nome? Desculpa, eu não peguei. João. João, agradeço muito as tuas perguntas. Na realidade, são duas, tá? E elas são perguntas difícil, quer dizer, elas são perguntas de fácil posição pessoal, mas difícil consequências, tá? Eu começo por essa tua pergunta final, que me parece até um pouco mais fácil. O voto obrigatório é autoritário ou não é? Olha, o estabelecimento do voto obrigatório foi feito pela Assembleia Nacional Constituinte, que era realizada pelos representantes do povo brasileiro. Então, naquele determinado momento, existia uma escolha política que, de forma nenhuma, pode ser entendida como autoritária, porque ela decorreu de uma determinada discussão naquele momento. Tá? Então, ela não tem, de forma nenhuma, uma origem autoritária. E também, hoje, uma escolha como essa não pode ser considerada autoritária se ela for tomada, se ela for mantida pelas pessoas que, afinal de contas, representam o povo. Não existe nada assim. Mas eu estou de acordo contigo. O meu entendimento é que o voto é um dever, mas é, antes de tudo, um direito. Eu acredito que, numa sociedade desenvolvida, não há necessidade de voto obrigatório. Da mesma forma que eu tenho uma série de outros comportamentos que são facultativos, eu vou mudar a frase, porque me veio uma outra melhor na cabeça. Tá? É o seguinte, a palavra liberal significa defensor das liberdades. Liberal não significa liberal econômico no meu discurso, mas sim liberal no sentido da ciência política. Então, uma sociedade liberal é inimiga das obrigações. Ora,
se eu sou autônomo e se eu sou dono do meu nariz, eu posso perfeitamente escolher não me votar. E eu concordo contigo que a melhor escolha não é a escolha do voto obrigatório. Mas ela foi tomada na história do nosso país. E será que é por irracionalidade? Não. É que, na verdade, as pessoas não estavam acostumadas a votar. Era necessário que essas pessoas viessem e começassem a se preocupar com a democracia e pensar em quem votar. E existia também o justo medo que, em algumas cidades pequenas, imagina, aqui no Rio Grande do Sul, e eu vejo que é a mesma situação na Bahia, tem colégios eleitorais com 800 pessoas. Se a metade não for votar, são 400. Se eu encher um Gol, um Uno Mille, né, não precisa nem ser uma Kombi, e fizer transporte de eleitores no dia, né, eu consigo 5 votos para o meu candidato, que em 400, meu amigo, elege um vereador. Então, o uso do poder econômico poderia ser muito maior se o voto fosse facultativo. É essa a ideia do Constituinte. Essa ideia não é uma ideia absurda, tá? Mas ela não é a minha ideia. Tá? Eu temo, tá? Isso é uma questão muito complicada. Eu temo por um momento que nós fôssemos para o voto facultativo, mas eu acho que a nossa sociedade já é suficientemente madura para ter voto facultativo. Eu ousaria esse caminho. Tá? E segunda questão, pode fazer voto facultativo? Pode. Porque o voto na Constituição, os elementos que são pétreos é direto, universal, secreto e periódico. Então, essas coisas não podem mudar. O voto tem que continuar sendo direto, universal, secreto e periódico. Mas isso não tem a ver com a obrigação do voto. Esse universal diz respeito que todos têm direito ao voto, mas não que todos têm obrigação. Então, a rigor, seria absolutamente possível uma emenda constitucional que transformasse o voto em facultativo para todas as pessoas. Acho que é um caminho de maior liberdade. E liberdade e democracia andam juntas. Tá? E, nesse sentido, eu acho que tu tens completa razão. A outra pergunta que tu faz, e foi bem no início, né, não chega a ser uma pergunta, mas uma constatação que faz, é que os brasileiros estão em descrença com os políticos. Mas é claro que estão em descrença com os políticos. A história do povo brasileiro é a história de ser cuidado por alguém. Ora, eu era cuidado pelo senhor da Sesmaria, depois eu comecei a ser cuidado na República já pelo coronel, porque o coronel exige o meu voto e exige o meu trabalho, mas ele me dá segurança, ele me protege. Então, a história do nosso país é a história de ter alguém que cuide da gente. Aí chega a democracia e diz assim, olha, vocês vão eleger os seus governantes e vocês vão ter que fazer com que esses governantes cumpram o que estão prometendo. E vocês vão ter que se auto-organizar, porque a ideia da democracia é uma ideia de auto-organização. Ou seja, tu não tem um chefe que manda em ti. E no momento que tu não tem um chefe que manda em ti, te bate uma insegurança. O momento que o povo brasileiro não gosta da política é o momento em que ele mesmo não tem uma autoestima boa. Ele diz assim, quem sou eu para governar? Precisava era ter um cara bem forte, bem inteligente, bem bonito para governar. Já como eu estou falando da minha vida, vou te contar uma mágoa que eu tenho na minha vida. Né? A minha falecida avó tinha ao lado da sua cama, um retrato do Getúlio Vargas e não tinha o meu. Né? E eu disse assim, vó, mas por que Getúlio e não eu, que sou teu neto amado? Ah, porque esse foi um grande homem. Tá? A história do país é a história de esperarmos sempre um grande homem. E a democracia diz, não existe grande homem. Existe o cidadão comum que se auto-organiza, que reconhece no outro um igual. E aí o povo não gosta de política. O povo não gosta de política porque não gosta de si mesmo. Tá? O povo não gosta de política porque ele não se acha titular de direitos e ele não acha que pode lutar. Por que existe o Ministério Público? Não, essa daí eu não vou falar, meu querido amigo Marcelo aqui. Por que existe o Ministério Público? É basicamente, agora formulei de uma maneira melhor, ele não vai querer me matar, né? Porque as pessoas não se auto-organizam para exigir seus direitos. Se as pessoas tivessem auto-organização para exigir seus direitos, grande parte das atribuições do Ministério Público estariam substituídas. Ou seja, o Ministério Público é o painho republicano. Né?
é o painho republicano. É alguém que vai cuidar da gente, que vai nos proteger. Qualquer coisa a gente vai lá no Ministério Público. Desculpa se eu estou viajando, mas assim, quantas ações populares feitas por cidadãos nós temos? Quase nenhuma. Os cidadãos levam as provas até o Ministério Público, né? E isso é uma coisa que, afinal de contas, a gente até discutiu isso um dia desses, né? É bastante verdadeiro. Então, essa raiva da política, a gente não deve botar nos políticos, tá? A gente deve botar muito na gente mesmo. Ou seja, a gente pensa, como é que eu não consigo fazer um parlamento que me represente? Né? É essa a questão. E é um pouco de falta de autoimagem também, né? Porque, de uma certa maneira, o parlamento representa. Todos aqueles que já assediaram mulheres inferioras do ponto de vista profissional ou cultural têm que se sentir representados pelos deputados que disseram para Chayane, não. Sheridan. Para Sheridan, eu não sei. Eu fiquei bloqueado. Mulher bonita me bloqueia. Então, eu bloqueei o nome da Sheridan. Então, o que acontece? Tu está sendo representado ali. Sabe? Quando o cara diz, ui, princesa, sabe? Está errado. E esse tipo de coisa que a gente precisa construir. Então, estimado, tu fizeste duas colocações muito diferentes e eu acabei dando uma outra palestra que eu vou dar mais um pouquinho agora, se vocês me permitem. Tá? Um segundinho mais. É por isso que o Poder Judiciário tem tanta confiança da população. A população olha para o Poder Judiciário e diz assim, eles estão fazendo o correto, eles estão fazendo o justo, eles estão fazendo o bom. Né? Por quê? Porque eles olham para a gente de gravata, né? Eu não sou tão bonito quanto outros, mas ali, né, forte, bonito, de gravata, né, e dizem assim, esse cara está cuidando da minha vida, porque poucos são aqueles que cuidam das suas próprias vidas. Certo? Então, essa é a preocupação. Qual é o caminho para superar isso? O caminho para superar isso são filhos mais autônomos. A coisa mais importante é criar os filhos. Criar filhos mais autônomos, que digam assim, ó, tu tem que pensar e não copiar aquilo que os outros estão dizendo. Tá? E repartir aos poucos essa ideia dentro da sociedade. Será que vai dar certo? Olha, eu acho que não vai, viu? Mas a gente não tem outro caminho senão tentar. Ah, é mais ou menos isso. Desculpa se eu falei demais. Coisa mais chata é palestrante que, em vez de dar resposta, fica falando demais. Eu juro que eu vou parar, porque tudo que eu tinha de importante eu falei agora. Podem continuar, por favor, se alguém mais tiver alguma pergunta. Boa noite. Boa noite. João Henrique, que nem o colega João, ali de Caxias do Sul. Professor, eu vou lhe passar um conflito que eu vivencio quase diariamente, não no escritório que sou sócio atuando como direito eleitoral, mas como coordenador da bancada progressista na Câmara de Vereadores. Meu papel principal são os pareceres, CCJL, ou Comissão de Agricultura, menos, mas também Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, mas todos ligados principalmente à legislação e, a mais acima, à Constituição. Sempre a Constituição. Faço o parecer, assino, os vereadores que levam ao plenário, há uma discussão, deve ter vários colegas vereadores aqui, amigos vereadores, lá eles usam esse conflito, democracia e principalmente os princípios constitucionais. Eles sempre, ao derrubar um parecer de inconstitucionalidade, por exemplo, que é o mais comum, por exemplo, que o vereador tem uma competência constitucional muito pequena, eles usam que eles foram eleitos, que a democracia colocou eles ali, que a democracia diz que eles podem derrubar esses princípios constitucionais. Até eu já ouvi vereadores dizer que não tem que obedecer à Constituição. Tá? Não sei se outros colegas passam por conflitos parecidos, mas eu queria que o senhor me falasse sobre esse conflito, o que o senhor tem de opinião sobre isso. A tua pergunta, João Henrique, é uma pergunta que é muito importante dentro da teoria constitucional. Tá? Trata-se do que é mais importante, o voto popular, ou a origem popular, ou certos princípios eternizados. O que é uma Constituição?
Uma Constituição é a consolidação de certos princípios que uma geração manda a outra. Lá em 1988, uma geração que eu não fazia parte, eu era muito pequeno na época, tá? Mas uma geração que eu não fazia parte disse: importante é isso, 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 isso e aquilo. Tá? E impôs que algumas dessas coisas nem pudessem ser mudadas, cláusulas pétreas, nem pudessem ser mudadas no futuro. E esses princípios eles são entregues para reger a vida da sociedade para sempre, de uma certa maneira. Então, o que nós temos? Nós temos uma rigidez versus uma mudança. E aí nós vamos ter países e autores que vão preferir mais uma coisa ou mais a outra coisa. Tá? A tendência de uma Constituição como a nossa, que é programática, que se constrói no tempo, é exatamente a prevalência dos princípios constitucionais, inclusive com controle de constitucionalidade. Certo? Então, a nossa Constituição, a nossa sociedade, de uma certa maneira, fez uma escolha, tá? Que é a escolha da prevalência dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais. Só que tem um detalhe. Essas coisas bonitas que a Constituição diz, nem sempre estão no coração do povo. E se não estão no coração do povo, não precisam estar no coração do parlamentar. Tá? E o parlamentar pode abertamente desrespeitar e dizer: olha, eu não quero isso, e votar num sentido contrário. Isso tem a ver, afinal de contas, com o convencimento amplo da sociedade a respeito dos princípios constitucionais. Deve-se ter ideia, tá? Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer a resposta rapidinha também. Nós temos na Constituição uma dificuldade imensa na realidade jurídica, que é fazer prevalecer os direitos fundamentais. Tá? Os direitos fundamentais, eles são tidos pela sociedade brasileira como bobagem. Tá? Presunção de inocência não existe. Se tu tem certas características, presunção de inocência não existe. A presunção de inocência é mais ou menos, tá, para uma pessoa como a gente, como eu e tu. Tá? Mas uma pessoa que é extremamente pobre ou extremamente rica não tem presunção de inocência. A presunção de inocência é simplesmente desrespeitada do início ao final. Tá? E isso é o quê? Isso é o convencimento que as pessoas têm. E os juízes não são mais do que pessoas, e os vereadores são ainda mais reflexo disso. Como viver com isso? Com muito álcool. Tá? É o caminho que eu trilho, assim, né? Eu espero que meu fígado aguente, porque, a rigor, o caminho para a gente viver com isso é uma mágoa, uma angústia a cada dia. Ou se não, tu aceitar assim, ó, é assim o Brasil, tá? A gente sabe o caminho, a gente está construindo um país melhor, eu vou dizer as coisas certas, tá? O caminho que eu trilho, pessoalmente, o doutor Marcelo é o único daqui dessa... Não, também os colegas lá do TRE, né? Mas todos vocês três, pelo menos, diuturnamente, sabem que o meu caminho é: eu vou dizer aquilo que eu acredito que é certo. Tá? Se eu vou conseguir ganhar ou não, fica ali o voto. Eu voto, às vezes eu perco por 5-1, mas está ali. Tá? A divergência é a futura maioria. Tá? Então, eu acredito nisso, eu vou divergindo e perdendo, né? Eu e Marco Aurélio. Mas, de qualquer maneira, né, é mais ou menos isso. Tu fizeste os teus pareceres, e o que vai ficar para a eternidade, né, é exatamente esses pareceres. A França tem a Marianne, né, que é o símbolo da República Francesa. Se tu dorme tranquilo com a Marianne, tá? A Marianne, eu estou falando da República Francesa, tá? Se tu dorme com a deusa da República tranquila, se tu olha para ela e ela está te dizendo, ó, tá tudo certo, não adianta. Esse é o caminho individual. Tá? Fazer com que eles cumpram os teus pareceres é muito difícil. É uma luta política, e é uma luta política que tu vai normalmente perder. A única coisa que vai acontecer é, de repente, no dia que aquilo for declarado inconstitucional, tu vai dizer: viu só?
É uma coisa que volta e meia, quando o TSE diz assim, o doutor Leonardo tinha razão, eu digo assim, viu só? É uma delícia. Mas cá entre nós não é nem muito é um pouco egocêntrico, eu admito. Me passaram a fala que eu estou muito emocionado hoje e que está acabando a palestra. Tá? Então, disseram que temos tempo para mais uma pergunta. Tá? Por favor, quem gostaria... Que delícia, se não tiver, vai ser melhor ainda, que aí a gente acaba mais. Mas alguém gostaria? Ainda temos tempo para uma. Então tá, vamos lá. Gentileza. O senhor fala que o povo está descrente com a política, e isso se deve a políticos corruptos. Não. O que o senhor acha do Ministério Público? Nós temos esperança que ele faça alguma coisa nos próximos tempos, e que sejam poucos? Eu lhe digo uma coisa. Desculpa, eu não peguei o seu nome. Carlos Alberto. Carlos Alberto, assim, eu não acredito que o problema da descrença das políticas com os políticos seja por causa dos políticos corruptos. Tá? Na verdade, corruptos são a grande maioria da sociedade brasileira. Tá? Eu costumava, hoje menos, veranear em Cidreira. Tá? E aí tinha jogo do meu time, né? E eu queria ver o Grenal. E eu saía às 11 horas de Cidreira. E eu vinha vindo e, de repente, passava um pelo acostamento ali, em Águas Claras. Tá? Nem todos são aqui do Rio Grande do Sul. É uma pista de mão única que passa por uma área urbana. Então, vocês já imaginam. Ali em Águas Claras, de repente, 40 km por hora. Anda, um calor do caramba, e passando pelo acostamento. Eu disse, tá levando algum doente. E outro pelo acostamento. É outro doente. Deu salmonela na praia, tu entendeu? Só pode ser isso. Não é que o cara acha que ele pode andar pelo acostamento e chegar em Porto Alegre antes de mim, que sair antes dele. Qual o fundamento dele achar que ele pode chegar em Porto Alegre antes de mim, que sair antes dele? É o desrespeito pelo outro. É não reconhecer o outro como um igual. O outro é um trouxa. Tá? E eu posso passar pela direita. Então, a sociedade não está chateada com os políticos porque os políticos são corruptos, porque ela é corrupta também. Eu acho que a sociedade está chateada consigo. Ela olha para si e diz assim, olha, eu não consigo ser melhor do que eu sou. Né? Alguém falou, foi o Lamarck que falou, que a gente vive uma crise moral e ética sem precedentes. Infelizmente, ele não está aqui, porque eu não concordo com isso. Eu acho que a gente sempre viveu essa crise moral e ética, mas eu acho que uma das primeiras